Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tantra, o Despertar pelo Prazer. Esse canal onde a gente fala de Tantra, de terapia tântrica, sobre sexualidade, sobre prazer, enfim, educação sexual para o prazer. Meu nome é Bruno Lima, sou terapeuta tântrico, sou sexólogo e neste vídeo de hoje eu vou te contar a minha história com a ejaculação precoce. Aliás, nós estamos fazendo uma série de vídeos, né? Eu estou fazendo uma série de vídeos aqui no canal a respeito desse problema da ejaculação precoce, dessa disfunção sexual. E se você caiu nesse vídeo pela primeira vez, eu convido você, depois que você assistir, não saia daqui, fique com a gente. Depois que você assistir, você procure os outros vídeos também no canal que trata desse assunto, que tem muita informação bacana lá. E como eu comecei a falar, nesse vídeo eu vou falar da minha história com a ejaculação precoce. Por que eu comecei a falar disso? Justamente porque foi um problema que eu senti na pele durante 15 anos da minha vida. Durante 15 anos da minha vida, do meu relacionamento, eu senti essa frustração, essa dor, essa vergonha de ter que conviver com esse problema que é a ejaculação precoce. Então, sem mais delongas, se você quer resolver esse problema também na sua vida, fique aqui que eu tenho certeza que essa história vai te inspirar e você vai se identificar muito com essa história. E já que você vai fazer agora? Já se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho das notificações, já deixa o seu like para o YouTube considerar esse vídeo relevante, porque assim também você não perde nenhum vídeo novo que aparecer. Sempre que a gente fizer vídeos novos, e sempre vai ter vídeo novo aqui, você não perde a oportunidade de assistir e de absorver essas informações que vão ser muito relevantes na sua vida. Não só na sua vida, mas na vida do seu relacionamento. Eu tenho mais absoluta certeza. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho de história. A minha história com a ejaculação precoce, ela passa também pela minha história com a pornografia, porque infelizmente uma coisa acabou levando a outra. Então olha só. Eu sou o irmão mais novo de uma família de 4 irmãos, sendo que nesses 4 são 3 homens, né? Tem eu mais novo, tenho 2 irmãos mais velhos e tem a minha irmã, certo? Desde muito novo eu já comecei a ter contato com assuntos relacionados a sexo, né? A sexualidade. Por quê? Porque eu ouvia os meus irmãos mais velhos falando sobre isso, falando desses assuntos com os amigos deles, com os colegas deles. Então eu ouvia esse tipo de assunto. Mas tudo na base da brincadeira, tudo na base da piada, tudo na base de muito escondido, né? Tudo sempre muito escondido, não podia falar muita coisa. Só que eu ficava ali, naquela curiosidade, né? Querendo saber o que é isso, o que está acontecendo, o que é aquilo, como é que não é. Sempre fui uma criança muito curiosa. Só que, além de curioso, eu era também extremamente tímido. Eu tinha muita vergonha de perguntar qualquer coisa, de falar sobre qualquer coisa. Por ser o mais novo também, eu me sentia muito reprimido, né, dentro da família ali, dos irmãos. Então também não tinha muita coragem de ficar perguntando. Então vinha essa curiosidade que eu tinha desde criança e, junto com isso, essa timidez, essa dificuldade para poder perguntar alguma coisa a respeito, certo? Mas sempre ouvindo aquilo ali, sempre ouvindo aquele negócio, uma coisa ou outra, certo? E aí, o que aconteceu? Quando eu tinha mais ou menos por volta lá de uns 7, 8 anos, né? Os meus irmãos mais velhos já estavam ali na adolescência, no início da juventude, eu comecei a ter contato com revista pornô, revista pornográfica, lembra? Aquelas velhas, aquelas antigas Playboy, Sexy, aquele negócio todo. Eu comecei a ter contato com esse tipo de conteúdo, né? Através dos meus irmãos mais velhos. Não que eles me mostravam, mas muitas vezes eu achava o lugar onde eles escondiam essas revistas, né? Em um momento que eles estavam distraídos, eu acabava percebendo que eles estavam vendo aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de revista, e isso ia atiçando ainda mais a minha curiosidade nesse tipo de conteúdo, certo? E aí então eu fui tendo contato com isso muito novo. 7, 8, 9 anos de idade eu já estava tendo contato com esse tipo de conteúdo. E é uma coisa que chama atenção, né? Claro que é uma coisa que chama atenção. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei na adolescência, quando eu comecei, né, a minha adolescência, essa curiosidade aumentou ainda mais por esse tipo de conteúdo.
procurar saber, querer ver mais revistas, né? E era basicamente revista mesmo, né? Porque era uma época, eu lembro que na minha adolescência, era a época que a internet estava começando a se popularizar, né? A internet estava começando a ficar mais acessível. E então a gente não tinha muito contato com pornografia na internet. A gente tinha mais através de revistas mesmo, ou mesmo filmes, mas filmes também eram mais difíceis, você tinha que ir na locadora alugar esse tipo de filme, e aí não era alugado para menores, né? Então tinha toda essa dificuldade. Então a gente buscava esse conteúdo, era nas revistas, né? Que era de mais fácil acesso. E aí eu comecei a buscar muito por esse tipo de conteúdo na minha adolescência, certo? E ao mesmo tempo a questão da timidez, que me atrapalhava muito. Eu era aquela pessoa que não ficava com ninguém, aquele menino que não pegava ninguém, sabe? Aquele adolescente muito retraído, muito tímido, e isso me fez ficar ainda mais vidrado na pornografia, né? Porque eu era muito tímido, tinha muita vergonha, certo? Não chegava nas meninas porque tinha muita vergonha, achava que não ia conseguir nada, a autoestima lá embaixo, né? Achava que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir, não sei o que lá mais. Então fui me debruçar em cima desse conteúdo de pornografia. E com isso, nesse tempo lá, 13, 14 anos, a internet também já estava começando a se popularizar, como eu disse antes. A gente começou a ter mais acesso a esse conteúdo também na internet. E com isso eu fui desenvolvendo, além desse vício na pornografia, um vício na masturbação. Porque é natural, é normal que o adolescente se masturbe, ele está buscando aquilo ali, faz parte do desenvolvimento, ele está desenvolvendo essa curiosidade pelo prazer sexual, então é natural que o adolescente se masturbe. Mas eu vivi essa fase da minha vida em um momento onde eu também estava muito vidrado na questão da pornografia. Então isso automaticamente me levava também para esse vício da masturbação, uma masturbação muito intensa, com muita frequência, vamos dizer assim, né? Praticamente todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. E aí esse negócio da pornografia, masturbação, pornografia, masturbação. E tinha outro detalhe, tinha que ser tudo escondido, né? Logicamente, eu era muito tímido, tudo disso tinha que ser muito escondido, né? Não podia deixar ninguém perceber que eu estava fazendo isso, né? Muito menos vendo pornografia e muito menos me masturbando. Então não podia deixar ninguém perceber isso. Então todo esse processo ele tinha que ser muito rápido. Ele tinha que acontecer muito rápido, na hora do banho, né? Eu nem podia nem demorar muito, né? Porque senão alguém podia desconfiar. Então isso tudo tinha que ser muito rápido. E além disso, eu tinha uma coisa muito forte comigo, que era a sensação de culpa. Eu fui criado muito dentro de um contexto de igreja também, da igreja católica, e isso, quando eu me masturbava e quando eu ejaculava, eu gozava, vinha em mim um sentimento de culpa muito grande, né? E então você imagina, o vício da pornografia, da masturbação, juntamente com esse sentimento de culpa, essa coisa toda, essa ansiedade que tudo isso gerava. O que aconteceu? Eu comecei a desenvolver ejaculação precoce. Eu ejaculava muito rápido. E isso para mim nessa época nem era tanto problema, né? Porque eu tinha que fazer isso rápido. Eu tinha que resolver essa questão rápido. Eu tinha ali aquele desejo ali de assistir a pornografia e já tinha aquele desejo também de me masturbar e tinha que fazer isso rápido para que ninguém percebesse, para que ninguém desconfiasse, certo? E aí eu desenvolvi esse problema. Eu desenvolvi essa ejaculação precoce desde muito cedo, né? E vem ainda essa sensação de culpa, essa sensação de vergonha por como se eu estivesse fazendo algo errado, né? O medo do pecado, aquela coisa toda. Então, eu fui desenvolvendo esse problema da ejaculação precoce a partir desse contexto. Desse contexto que eu fui desenvolvendo esse problema. E aí, cada vez mais me retraído, cada vez mais tímido, de não conseguir me relacionar com as meninas, não conseguir ficar com ninguém, não conseguir namorar ninguém, não conseguir ter relações reais. Eu fui entrando, afundando cada vez mais nesse vício da pornografia e essa coisa foi só piorando, Logicamente, nessa época eu não tinha noção que eu era um viciado, né, que eu tinha um vício da pornografia. Eu simplesmente tinha aquela vontade
ia lá, assistia, me enchia de culpa também, de vergonha, mas já dava aquela vontade de masturbar, ia lá fazer isso rápido, ejaculava, e aí vinha mais aquele sentimento de culpa, aquela coisa toda, e aí ia dando esse problema, ia desenvolvendo. Foi desenvolvendo essa ejaculação rápida por causa disso, certo? Aí fui desenvolvendo, né? Foi passando o tempo, certo? Já comecei a amadurecer um pouco mais. E em torno ali dos 17, 18 anos, eu entrei num relacionamento mais sério. Eu comecei a me relacionar, comecei a namorar com uma garota, né? E só que o vício da pornografia me acompanhou. Mesmo durante o meu relacionamento, o vício da pornografia me acompanhou. E juntamente com isso me acompanhou o quê? A ejaculação precoce. Continuou me acompanhando, né? E aí, quando eu fui ter as primeiras relações sexuais, né, com essa minha namorada, foi que o problema ficou mais evidente para mim. Que até então, eu não considerava isso um problema. Eu não achava isso um problema. Porque, na verdade, era até uma solução para mim, que eu precisava fazer aquilo tudo muito rápido, né? Quando eu comecei a ter relações de verdade, né, com a minha namorada, então, aí que o problema começou a aparecer. Aí que a vergonha começou a aparecer. Aí que a frustração começou a aparecer. Porque eram momentos tão bons ali, só que eu não conseguia prolongar aquele momento. Ele era muito rápido. E muitas vezes não dava nem tempo da minha parceira ter prazer, porque era tão rápido aquilo ali. E eu só enxergava o sexo a partir de um contexto da pornografia. Então eu achava que o sexo era só aquela meteção ali, aquele bate-estaca. E, logicamente, isso me fazia ejacular muito rápido, por causa de todo o condicionamento que eu já tinha tido antes, durante todos aqueles anos anteriores, certo? E aí, isso passou a ser muito frustrante para a minha vida, muito frustrante, porque eu me sentia incapaz, eu me sentia envergonhado, eu me sentia frustrado, eu me sentia muito triste mesmo, por não conseguir dar prazer para minha parceira. E eu tinha essa ideia na minha cabeça, eu tinha essa crença de que, não, o homem é o que tem que saber dar prazer para a parceira, né? É o homem que tem que levar a mulher ao orgasmo, é ele que tem que saber. Então, se eu não estou dando conta disso, eu não estou sendo homem de verdade, né? E aí o medo às vezes dela me trocar, dela me largar por causa disso, já que ela não está tendo prazer ali comigo, né? E eu não estou dando conta ali, estou ejaculando rápido demais. E aí foi essa situação. Quando eu comecei a me relacionar, foi quando eu vi o problema que eu tinha comigo. E aí, eu tentava usar de tudo quanto é método possível. Utilizava camisinha com gel retardante, utilizava aquela ideia de me masturbar antes de ter relação, quando eu sabia que eu ia ter uma relação, eu me masturbava antes. Aquela ideia de você ficar pensando em outras coisas durante a relação, pensando em acidente de moto, pensando na sogra, pensando em qualquer coisa, pensando nos boletos que você tem para pagar, pensando nos problemas que você está tendo, tudo isso para tirar o foco, tudo isso para tirar o foco ali da sensação erótica, da sensação do prazer, porque eu percebia que quanto mais excitado eu ficava, mais rápido eu ejaculava. Então eu usava esse monte de situação, esse monte de método, que no final das contas não ajudava em muita coisa não ajudava em nada. Porque o que adianta? Eu às vezes conseguia prolongar um pouquinho ali o tempo de ejaculação, mas eu não tinha prazer naquela relação, porque eu estava pensando em outras coisas, eu não estava focado ali naquela relação. Por quê? Porque o meu objetivo era dar prazer para minha parceira. Era esse o objetivo que eu ia para a relação. Eu não ia para a relação para ter prazer. Aliás, o objetivo nem era dar prazer para ela. O objetivo era provar para mim mesmo e para ela que eu era homem de verdade, né? Que eu era capaz de dar prazer para ela, que ela comigo ia conseguir ter muitos orgasmos e muito prazer e tudo mais. Então esse era o objetivo, na verdade, né? Então a gente usava de um monte de métodos que a gente ia aprendendo na internet, que eu ia aprendendo na internet, para ver se conseguia melhorar essa questão, para me sentir melhor, para me sentir homem de verdade. Só que tem um detalhe, o vício da pornografia não acabou, me acompanhava. E até então eu também ainda não tinha percebido que eu tinha esse vício. Eu ainda estava viciado na pornografia,
na masturbação, e aí continuava me condicionando a ter o problema de ejaculação precoce, eu continuava ainda nesse condicionamento. Então é um problema que foi só se agravando, só se agravando, só se agravando. Juntando com isso agora, a percepção que eu tinha, que eu realmente tinha um problema. E aí? E aí toda vez que eu ia para uma relação com ela, eu já ia com aquele medo, com aquela ansiedade. Nossa, será que eu vou conseguir dessa vez? Será que eu vou gozar rápido de novo? E aí essa ansiedade, o que acontecia? Eu acabava gozando rápido de novo. E isso aí só ia alimentando esse ciclo, só ia alimentando isso que a gente chama de ciclo da falha, né? E aí, continuei meu relacionamento, continuei namorando por muitos anos não, 6 anos, né? Continuei namorando, e até que eu me casei com essa pessoa, né? E aí, mesmo depois de casado, o vício da pornografia continuava. O vício dessa sensação, desse prazer rápido, ali, desse prazer pronto, continuava. E aí mais ainda ia se agravando esse problema da ejaculação precoce. E aí, meus amigos, chegou um ponto de eu falar assim, olha, não tenho condição mais de ter relação sexual, não tem jeito, não adianta. Eu falei isso para ela mesma, eu falava isso para ela, para minha esposa já nesse momento, né? Não tem como, eu não consigo mais, é muito frustrante para mim, é muito triste, a frustração é muito forte, a sensação depois que eu ejaculava era terrível. Eu cheguei a falar com ela, olha, não tem como mais, não vai dar, não tem jeito. Pensei em acabar com o meu relacionamento, porque eu ficava imaginando como é que vai ser, né, um relacionamento sem sexo, como é que vai ser isso. Então pensei muitas vezes em acabar com o relacionamento, e para falar a verdade com você, para ser sincero com você, abrir o meu coração, eu pensei muitas vezes em acabar com a minha própria vida. Exatamente. Porque assim, o grau de frustração, de tristeza que aquilo estava me causando, associado àquele vício da pornografia, então eu ficava, além de tudo, eu ficava me comparando com o que estava acontecendo lá nos filmes pornográficos, né? Nos filmes pornôs lá, que aqueles atores lá ficavam lá penetrando lá 30, 40, 50 minutos ali sem parar, e eu achava que tinha que ser assim, né? E aí eu ficava pensando, nossa, ela vai achar outro que é igual ali dos filmes ali que eu tô vendo, e aí eu tô lascado, aí que eu vou perder isso mesmo. Então eu comecei a entrar realmente em estados depressivos por causa disso. E pensei realmente, muitas vezes, tirar minha própria vida. Então, é muito triste, é muito frustrante. Só que aconteceu um fato que foi decisivo na minha vida. O que aconteceu? Teve um determinado dia, um determinado momento, né, que eu estava ali vendo pornografia, alimentando meu vício. Eu me lembro que eu estava vendo um site de acompanhantes. Esses sites, né, que mostram lá as mulheres lá que as pessoas pagam para ter relações, né? E na verdade eu não estava ali procurando um acompanhante, eu estava ali só por causa das fotos, eu estava assistindo ali a pornografia que aquele site estava mostrando. E a minha esposa me pegou vendo aquele conteúdo. Foi a primeira vez que a minha esposa me pegou vendo este conteúdo, um conteúdo de pornografia. E olha assim, que esse vício vinha de muitos anos, né? E ela ficou, logicamente, muito chateada, porque ela achou que eu estava procurando acompanhante, né, por causa do tipo de site que eu estava vendo. Só que, na verdade, não. Eu não estava ali procurando acompanhante, eu estava ali só para ver as fotos que estavam no site, né, alimentando o meu vício da pornografia. Foi ali, nesse momento, ou seja, que eu tive a audácia de ficar vendo aquilo ali com a minha esposa dentro de casa, né, e ela me pegou vendo aquilo. Foi ali, neste momento, que eu percebi: eu sou um viciado. Eu sou um viciado nesse tipo de coisa. Eu sou um viciado nesse tipo de conteúdo. E eu virei para ela, né, depois de todo o constrangimento, toda a vergonha, ela muito triste também, porque ela achou que eu estava procurando acompanhante, muito chateada, muito triste, eu explicando para ela. Aí eu contei toda a história, desde o início da minha vida, essa história que eu estou contando para vocês aqui. Um momento extremamente difícil no nosso relacionamento, né, na minha relação. E eu falei para ela, falei assim, olha, eu preciso de ajuda. Eu não consigo sair dessa sozinho. Eu sou viciado em pornografia. E há muitos anos que eu sou. E eu não consigo sair disso sozinho. E aí, meus amigos, que a coisa começou a mudar. Porque eu percebi que eu precisava de procurar ajuda.
que eu sozinho não ia dar conta de sair daquilo ali. Sozinho eu não ia conseguir sair de tantos anos de vício, né? E tantos anos condicionado a uma ejaculação precoce e a uma autoestima já no lixo, lá embaixo, né? Em estado depressivo já. E nesse momento que isso aconteceu, que esse fato aconteceu, eu percebi, eu preciso de ajuda. E aí nesse momento eu realmente fui atrás de ajuda. Eu procurei médicos, eu fui em médico urologista, conversei, fiz consulta, comecei a tomar os medicamentos, mas nada assim que resolvesse realmente o problema. Ali sim, eu consegui parar de assistir pornografia, diminuir, isso foi diminuindo aos poucos, porque foi ali que eu percebi que eu estava viciado. Então ali eu já tinha consciência que eu tinha que parar com aquilo, né? E da mesma forma fui procurar ajuda para a questão da ejaculação precoce. Como eu falei, fui no médico, né? Comecei a tomar uns remédios, e só que eu estava muito condicionado a ejacular rápido, muito condicionado por causa da questão do vício da pornografia depois da masturbação, né? Eu ainda estava muito condicionado. E aí eu me deparei com uma coisa que se chama terapia tântrica. Eu buscando situações ali, buscando ajuda para os problemas sexuais que eu tinha na internet, eu me deparei com o Tantra, com a terapia tântrica, uma ferramenta que prometia, que falava inclusive de orgasmos secos. O que é isso? É você ter orgasmo sem ejacular, conseguir manter a ereção, não perder aquele tesão ali que a gente perde depois que a gente ejacula, e mesmo assim ter essa sensação do orgasmo. Eu falei assim, nossa, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso. Já imaginou? Eu consegui ter essa sensação do orgasmo, mas sem ejacular, sem perder aquele tesão, sem perder a ereção depois da ejaculação. É a solução para minha vida, é a solução para minha vida. Então eu fui procurar a terapia tântrica. Eu lembro que eu morava numa cidade que não tinha terapeuta tântrico lá, né? A cidade mais próxima que tinha terapia tântrica estava a 200 quilômetros de distância da minha cidade, mas não importava nada disso. Eu fui lá, paguei R$400 numa sessão, né? Uma cidade que estava a 200 quilômetros da minha, mas fui lá porque eu precisava resolver esse problema. Eu precisava resolver esse problema que tanto afligia a minha vida. E ali, literalmente, começou a mudar a minha vida. Ali eu comecei a virar a chave, comecei a solucionar esse problema da minha ejaculação precoce. Porque não é só a massagem tântrica em si, não é só a técnica do Tantra em si, mas toda uma visão que o Tantra me deu, que a terapia tântrica me deu em relação ao meu corpo, em relação ao que é uma relação sexual. Porque eu conhecia o sexo da pornografia, do qual eu era viciado, né? Comecei a perceber que o corpo inteiro é orgástico, o corpo inteiro pode sentir prazer, e não apenas o pinto, não apenas o pênis. Todo o corpo é fonte de orgasmo, todo o corpo. E aprender também que eu sou responsável pelo meu prazer, eu tenho que buscar o meu prazer. É claro que eu vou colaborar e muito com a minha parceria, mas cada um tem que ser responsável pelo seu próprio prazer. Então eu levei essa ideia também para minha parceira, né, para minha esposa, e nós juntos, não foi fácil esse momento, não foi fácil, porque a minha esposa também tinha muito preconceito com a questão da terapia tântrica. Ela achava que eu estava procurando novamente outras coisas, achava que eu estava procurando putaria, falava que o Tantra era uma putaria chique, né? Que eu estava lá só procurando o que eu não tinha em casa. E, na verdade não era isso, eu estava procurando curar as minhas dificuldades. E toda essa visão que o Tantra me trouxe, uma sexualidade completamente diferente do que eu estava acostumado, uma visão do meu próprio corpo, a sensação de realmente me sentir bem no meu corpo, fez toda a diferença para eu começar a controlar a minha ejaculação precoce. E a partir daí, eu comecei a descobrir tanta coisa, tanta ferramenta, forma de respirar, a forma de você realmente ir para uma relação sexual de forma muito mais relaxada, sem tanta cobrança, sem tanto peso, né? Desfocar a relação da questão da penetração. Não que não possa ter, vai ter sim, ela vai ser muito prazerosa, mas trabalhar outras coisas, ter outros repertórios, outras possibilidades, conseguir dar prazer para a parceria com outras possibilidades além da penetração. Tudo isso foi me deixando uma pessoa muito mais confiante,
uma pessoa com muito menos ansiedade. E tudo isso foi colaborando, foi passo a passo. Claro que isso não é de uma vez, passo a passo, degrau por degrau, eu fui conseguindo cada vez mais controlar a minha ansiedade, controlar a minha respiração, controlar as minhas sensações corporais, ter percepção do meu corpo, conhecer as ferramentas certas para que eu pudesse aplicar em mim e também na minha parceria e perceber tudo isso que estava acontecendo. Foi assim, realmente uma mudança de vida, foi uma virada de chave, foi um momento que realmente a minha vida estava mudando. Depois que eu comecei a conhecer a terapia tântrica, eu comecei a fazer as sessões de terapia tântrica, e isso sim, isso foi tão transformador na minha vida, isso foi tão impactante na minha vida, que eu falei assim, nossa, eu vou ter que estudar esse negócio, eu quero conhecer mais isso, eu quero entrar a fundo nisso aí, e conhecer realmente todas as possibilidades que tem aí dentro, porque assim, eu estava extasiado, eu estava em êxtase, vendo tudo que estava acontecendo com a minha vida, com o meu corpo, e toda a possibilidade que aquilo ali tinha, né? Isso me chamou tanta atenção que eu fui estudar realmente o Tantra, fui estudar a terapia tântrica, depois eu fiz a formação em terapeuta tântrico. Antes de fazer a formação, eu fiz um curso de massagem tântrica também, fiz vários cursos dentro do Tantra, me formei terapeuta, e ainda com essa sede ainda mais desse conhecimento, de buscar outras formas ainda de melhorar ainda mais a minha condição de ejaculação precoce. Eu fiz uma pós-graduação também em sexualidade humana, então hoje eu sou sexólogo também. Então, todo esse meu problema me deu carga, me deu ânimo para eu buscar essa solução. Na verdade, o que me deu esse ânimo foi aquele momento lá, em que a minha esposa me viu, né, vendo a pornografia, e aí acendeu esse estalo. Me virou essa chave, que eu era um viciado, que eu precisava de buscar ajuda. E nesse de buscar ajuda, eu me deparei com essa ferramenta fantástica, que é o Tantra. E esse foi o início. Depois do Tantra também, fui buscando mais conhecimentos, outras coisas, muito mais possibilidades para resolver e melhorar meu problema. E hoje eu posso falar que depois de 15 anos sentindo na pele esse problema de ejaculação precoce, hoje eu estou livre dela. Eu consigo ter relações de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, o tempo que tiver, porque hoje eu tenho conhecimento, eu tenho consciência do meu corpo. Não é que eu sou fodão, que eu sou o cara, não é nada disso. É simplesmente porque eu saí da ignorância que a pornografia me colocou, né? Que eu mesmo me coloquei também, e eu comecei a perceber que existem outras possibilidades, existem outras ferramentas, existe uma forma muito diferente de você encarar a sexualidade, de você enxergar você mesmo, de você se enxergar, enxergar o seu corpo, a forma de você ver a sua parceira ou o seu parceiro, se for o seu caso, a forma de você criar intimidade ali, né? Contar com a ajuda também da pessoa que está com você, para que vocês juntos vão construindo uma nova forma de se relacionar. É isso que realmente muda, é isso que realmente faz você ter mais controle do seu corpo e conseguir se livrar de vez desse problema da ejaculação precoce. É claro que de vez em quando ela ainda acontece, principalmente se eu estiver às vezes mais ansioso, ela ainda pode acontecer, mas eu consigo perceber, inclusive quando ela está para acontecer, né? Antes do tempo que eu quero. E aí eu tenho as ferramentas que eu posso usar, que eu aprendi a utilizar para poder ainda ter mais controle, certo? E é isso que eu quero trazer para vocês, meus amigos. É esse tipo de estudo, é esse tipo de conhecimento que eu quero trazer para vocês. Não é essas receitinhas milagrosas, não é essa receita da vovó, que é um monte de coisa que vai inventando para você aí na internet. Não é nada disso. É realmente um conhecimento fundamentado, né, de falar da minha experiência, daquilo que eu vivi, daquilo que eu senti e juntamente daquilo que eu estudei, né, que eu apliquei isso em mim e deu muito certo. Deu muito certo. É um passo a passo, é gradativo, não é milagre, mas é fantástico que essas ferramentas podem realmente nos ajudar. Então, essa foi a minha história com a ejaculação precoce, uma história que também está atravessada aí pelo vício da pornografia, que também foi algo que eu consegui acabar de vez com esse vício. Então, meus amigos, essa foi a minha história
com a ejaculação precoce, uma história atravessada e também pelo vício da pornografia. Então eu vim aqui hoje realmente para abrir o meu coração com vocês, para que vocês possam muitas vezes se identificar com essas histórias e ver que não é só você que passa por isso, que tem outras pessoas que passam também. Inclusive, se você se identificou com alguma parte dessa minha história, escreve aqui embaixo nos comentários para mim: nossa, isso aqui foi igualzinho a minha história, eu me identifiquei com isso também aconteceu comigo, ou isso está acontecendo comigo. E vamos buscar juntos uma forma, uma solução para ajudar você também a sair desse problema. Porque eu tenho certeza que você também pode sair disso e realmente muda a vida. Quando a gente sai desse vício da pornografia, quando a gente consegue resolver esse problema da ejaculação precoce, nosso relacionamento muda, nossa autoestima muda, você muda, a sua vida é outra. E não só no sentido sexual, mas para tudo na sua vida. Você começa a ter mais capacidade para, inclusive, para ganhar dinheiro, para trabalhar, para poder se relacionar. Você se torna uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais capaz. Esse é o verdadeiro poder que passa pelo prazer. E é isso que o Tantra vai trazer para você. Então, fique aqui com a gente, continue assistindo os vídeos do canal. Agradeço demais a sua presença aqui até esse momento, tá? Deixe seus comentários aqui. Ah, e outra coisa, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para você entrar para o nosso grupo Transforme 2 minutos em 2 horas. Para que isso? Para você transformar a sua relação de 2 minutos numa relação de 2 horas. Neste grupo você vai receber informações para uma masterclass que eu vou dar falando tudo o que você precisa saber para acabar de vez com a sua ejaculação precoce. Então não perde tempo, já clica nesse link, já entra lá para o nosso grupo e só aguardar o dia da aula. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!